O Lacaniano Entrevista de hoje conversa com Renata Conde, que é psicanalista, psicóloga formada pelo Instituto de Psicologia da USP, professora da Escola de Psicanálise de São Paulo e integrante do Grupo de Estudos e Trabalho em Psicanálise e Feminismo. Bem-vinda, Renata. Oi, Patrícia, muito obrigada pelo convite. Estou animada para a nossa conversa. Então vamos lá. Bom, a ideia é a gente recuperar um pouco a nossa conversa no Diálogos do Lacaniano, aqui em São Paulo, no final de junho, onde o tema foi Lacan e o feminismo, a diferença dos sexos, né? Você trouxe uma fala fazendo uma relação entre a chave psicanálise e feminismo, né? E falou sobre isso com muita propriedade, com muita originalidade. Então, gostaria que você contasse para os nossos ouvintes como surgiu o interesse em pesquisar a interface entre psicanálise e feminismo, quais são para você os conflitos e as afinidades desses dois discursos e como pensá-los também como dispositivos políticos. Bom, eu digo que eu primeiro me tornei feminista para depois me tornar psicanalista. E o feminismo, ele me interessou de uma perspectiva de interesse social, interesse pelo sofrimento, interesse por abordar qual seria a origem dessa desigualdade. Então, eu notava na minha própria vida, de maneira bastante dolorosa, diversos elementos onde eu me sentia aprisionada por condições impostas à mulher. E isso me mobilizou desde muito nova a estar nas ruas, a estar nos grupos. Então, participei de várias reuniões que, quando o feminismo começou a voltar a crescer no Brasil, era muito comum as rodas de conversa onde as mulheres simplesmente se juntavam para queixar e falavam da dor de ser mulher, enfim, por essa perspectiva. E eu já era estudante de psicologia e então já tinha contato com a psicanálise, mas ainda não tinha tanta identificação. Foi quando eu comecei a ir para a clínica na própria faculdade que eu me interessei mais pela psicanálise, e aí eu fiz o enlace. Na própria clínica, eu vi efeitos... na própria clínica eu via queixas que se aproximavam com as queixas daquelas mulheres que buscavam rodas de conversa feministas que acabavam tendo um efeito terapêutico. Então, nesse sentido, eu percebi a importância de ter uma escuta aberta a essa realidade social. E por essa escuta aberta, que era algo necessário à psicanálise, por outro lado, que a psicanálise poderia me proporcionar numa perspectiva do feminismo, é que eu me propus a fazer essa articulação. E também porque eu penso que a psicanálise, principalmente eu vejo em Freud isso, tem um desejo de conhecer a origem das coisas, apesar de que nós não chegamos. Tem uma frase de um autor, que eu não lembro quem é, mas o Mia Couto cita, que diz: o começo é histórico, mas a origem é divina. É algo como a origem a gente não acessa. Mas o Freud, ele tem esse método de investigação. E esse método me encanta, e eu vejo isso como um trabalho que não cessa, e um trabalho que a gente ainda está convocado na clínica. Eu penso a clínica como uma lupa de investigação da humanidade. As pessoas vêm e se abrem, eu acho esse um espaço tão privilegiado de conhecimento do mundo. Então, nesse sentido, eu vejo que a própria clínica é esse encontro da prática psicanalítica com uma perspectiva feminista. E aí é como eu digo, é o mundo que faz o encontro. Na realidade, existe sofrimento das mulheres que tem a ver com uma experiência machista, e a psicanálise pode oferecer uma escuta que nos leve para entender o desenvolvimento disso numa perspectiva inconsciente. E o feminismo pode nos proporcionar uma forma de fazer laço a partir desse sofrimento. Então, é nesse lugar que eu vejo um encontro possível.
Bom, a gente pode dizer então que a militância para você veio antes do seu encontro com a psicanálise, antes de você começar a atender na clínica, né? No dia do Diálogos você se colocou como não lacaniana, né? O que eu achei interessante, porque um dos objetivos do projeto é justamente essa interface dos vários saberes e também de analistas que não necessariamente sejam lacanianos, né? E aí eu gostaria de saber quais teóricos na psicanálise, quais teóricas feministas te ajudam a pensar essa chave, psicanálise e feminismo. Eu sei que uma das autoras que você pesquisa é Simone de Beauvoir, que inclusive você nos presenteou aí no dia, né, que é a autora do Segundo Sexo, e Freud, em suas construções, elaborações sobre o universo feminino. Além desses dois autores, quem te ajuda aí a pesquisar, a pensar essa chave, psicanálise e feminismo? Perfeito. Sim, eu me apresento como não lacaniana, mas não significa, como eu disse mesmo no próprio encontro, que eu não estude Lacan. Eu tenho muito interesse pelo estudo de Lacan. Mas eu não tenho uma relação de filiação a essa perspectiva. Eu até faço uma piada, talvez muito pretensiosa, mas um dia eu tive um insight numa associação livre que eu falei: bom, eu acho que no meu inconsciente Freud está para o meu pai, assim como Marx está para minha mãe. Então eu acho que essas são as minhas principais referências, Freud e Marx. E tem a contradição, a gente com o tema de feminismo, né? São dois autores homens, mas mesmo a perspectiva feminista, eu parto bastante da interface do feminismo com o marxismo também. Então eu tenho como referência autoras como a Alexandra Kollontai, que é uma russa que foi revolucionária no processo da Revolução Russa, ativista na União Soviética. Ela tem um livro que eu gosto muito, que chama A Nova Mulher e a Moral Sexual, que é um livro lindo. O nome, hoje, a gente já consegue estranhar, né? Mas, então o livro é muito marcado pelo seu tempo, mas ele é muito bonito, porque ele pensa, bom, fizemos a revolução, o que a gente pode abrir para as mulheres a partir disso? E é lindo porque ela chega numa conclusão que a gente não consegue dizer como as mulheres devem ser, mas a gente pode dizer o que não deve. E eu parto um pouco desse lugar. A gente não é possível apontar um programa para o que é uma mulher, para como a mulher deve ser, e para qualquer sujeito. Mas conseguimos ver relações de poder, relações que muitas vezes se desenvolvem em opressões, que a gente consegue dizer, não, isso não pode, isso não deve. Então, essa autora, como você disse, né, Simone de Beauvoir, eu acho ela muito encantadora, muito inovadora. Ela tem essa perspectiva de investigar a própria vida e, a partir da própria vida, estender essas impressões a uma pesquisa sociológica, e ela faz uma pesquisa sociológica sobre a experiência da mulher, anos depois, sobre a experiência da velhice, que ela realmente consegue levantar muito material sobre a experiência concreta, e disso ela desdobra em hipóteses teóricas. Então, a Simone também é uma referência. E eu trabalho com autoras, gosto de fazer o estudo de autoras contemporâneas, de autoras brasileiras também. Então, a própria Djamila, a própria... eu gosto também de estudar os próprios movimentos sociais, o que eles estão dizendo. Então, eu estudo as produções dos movimentos Mulheres em Luta, as produções da Marcha Mundial das Mulheres. Então, que é bem vinculado à militância mesmo. E eu gosto desses espaços e acho que eles são formadores também, para pensar o nosso próprio tempo. Estudei pouco, mas sou aberta, né, às teóricas do feminismo queer, mas eu estudei pouco, então não consigo... não trabalho tanto nessa articulação. Mas a Gayle Rubin, que não tá nessa perspectiva, mas estou trazendo aqui como uma referência também. Depois a própria Judith Butler, também já estudei bastante, gosto da Virginie Despins. Então essas autoras estão aí num universo da referência. Você trouxe Marx, né? Como que a gente pensa o feminismo no capitalismo?
Dá para ser feminista no capitalismo? Como é que a gente transita por aí? E você trouxe a Djamila também. Você acha que a Djamila foi assim uma espécie de divisor de águas em relação ao feminismo, a pensar o conceito lugar de fala, né? Que foi ela que cunhou esse conceito primeiramente, né? Como é que você avalia isso? Então, cada uma das perguntas, né? Primeiro a pergunta da referência em Marx e perguntar o feminismo no capitalismo. Bom, daí eu pegaria 2 autores, o próprio Engels, no livro Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, e a Alessandra Kollontai, como eu já citei. Eu penso que, de fato, o que existe é uma grande contradição, porque o capitalismo é o que proporciona que o feminismo surja. Justamente porque, em primeiro lugar, ele revoluciona as relações de trabalho e convoca o conjunto da população ao trabalho, e ao trabalho no universo público, não só no privado. Então, é a primeira vez que as mulheres vão para as fábricas, as mulheres vão ocupar postos de trabalho exteriores da própria casa. Isso possibilita que as mulheres olhem umas para as outras e que tenham uma perspectiva de romper com o único destino. Tanto que hoje se discute de um primeiro livro feminista ou uma produção teórica feminista ser da Mary Stonecraft, que foi uma professora ativista que foi parte do processo revolucionário na Inglaterra, do processo da Revolução Gloriosa, que derrubou o regime feudal e instituiu o capitalismo. E que é considerado por que é considerado o primeiro projeto feminista? Porque foi a primeira vez que se pensava a vida da mulher como que se questionava a opressão da mulher. Isso, foi a primeira vez que se levantou essa questão. Então, por um mesmo, proporciona que o feminismo surge enquanto um movimento social independente de outros movimentos. Por outro lado, não que ele crie o machismo, não, o machismo existia antes, mas o feminismo começa a surgir enquanto organização independente. Mas, por outro lado, também a grande contradição é que a gente não consegue, de fato, acabar com o machismo no capitalismo. Eu parto dessa análise. Então, a gente pode ser feminista, mas a gente necessariamente, então, vai fazer luta. Porque a gente não vai ter a realização de uma vida feminista. E eu não sei nem se um dia eu aposto na mobilização e na transformação de nós mesmos, mas é verdade que no capitalismo é intrínseca a relação. Sim. Porque é um jeito de explorar mais, é um jeito de obter mais lucro, é um jeito de dividir os trabalhadores, enfraquecê-los para resistir a esse mundo. É um jeito de garantir a propriedade privada, né? Então, é inseparável. E aí, sobre a Djamila, eu acho que o principal aspecto que eu vejo a participação dela como um divisor de águas é, de fato, a perspectiva do feminismo negro. Isso é evidente que o movimento negro existe há muito tempo, que existem feministas negras há muito tempo, mas ela teve uma conquista de visibilidade muito importante. Sim. E ela usou o espaço que ela foi alcançando para ser uma porta-voz dessa realidade. Então, eu acho uma perspectiva de pela qual eu tenho muito respeito e que me interessa estudar, me interessa conhecer. Ela realmente colocou em outro patamar. Eu vejo a questão da negritude no feminismo, que sim, por muito tempo foi muito branco. E ao mesmo tempo a questão do feminismo no movimento negro, que também sim, por muito tempo foi muito machista. Sim. Ela faz esse furo. Acho que a questão do lugar de fala também é um divisor de água. Mudou a forma como as pessoas se relacionam, como pensam os movimentos sociais. E era algo eu vejo que pela minha experiência de militância que já era um tema sensível antes dela formalizar. Já era um tema que se discutia. As pessoas já diziam, poxa, mas você é homem e tá falando de algo que você não vive. Então, os próprios movimentos sociais já sentiam isso. Mas ela consegue formalizar esse conceito.
E é um conceito que eu vejo como ainda em aberto. Tem suas contradições e tem também a sua importância. Então, acho que é algo que a gente ainda está se abrindo para entender. Bom, vamos falar um pouquinho de escrita agora. No debate que nós tivemos na Livraria da Vila, você trouxe com muita propriedade a temática da escrita feminina, né, que movimenta os debates na literatura, inclusive levando em conta que ela não é restrita exclusivamente à mulher. E tanto autores homens quanto mulheres podem ter uma poética, uma dicção e estética próprios, dita feminina. Na ocasião, também você fez uma relação entre a escrita de Freud e a oralidade em Lacan, né? E aí eu me lembrei que, inclusive, o ensino de Lacan foi basicamente feito de forma oral. Foi uma transmissão oral, que depois foi compilada pelo Jacques Alain Miller, a partir de 73, né? E os seminários foram compilados e publicados, né? Eu queria que você retomasse um pouquinho essa relação da psicanálise, da linguagem, da escrita. Então, é algo que eu venho pensando e que, por enquanto, ainda são pensamentos ao vento, que eu ainda precisaria sistematizá-los mais. Mas, em primeiro lugar, eu parto, de fato, de uma relação com a escrita, eu tenho esse envolvimento também, né, com a própria escrita, e eu fiquei muito tocada pelo livro da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu, que foi o que eu citei no nosso encontro. Que é um livro que tem essa forma híbrida de ficção, autoficção e ensaio. E isso por si só já me encanta. É uma autora que fala de si mesma pela voz de uma personagem, e ao mesmo tempo essa personagem se mistura com ela e se afasta dela, uma personagem convidada para dar uma palestra sobre mulheres e ficção, quando a Virginia Woolf também era convidada para esses espaços. E no livro ela faz um estudo sobre, então, o que se fala sobre as mulheres. Ela faz um estudo, primeiro, sobre o que a ciência já havia dito sobre as mulheres, e ela narra o movimento dela nas bibliotecas, os livros que ela pegava, o que ela lia. E ela também faz um estudo sobre as produções literárias das mulheres. E ela junta informações nesse movimento e começa a analisar um livro que interessa muito a ela, de uma autora mulher. E ela fala, é muito bom, mas ainda não é literatura. E aí isso me chama a atenção, inclusive incomoda muitas autoras mulheres hoje, essa abordagem, porque também na literatura se avança o movimento de mulheres na escrita, o que é muito interessante. Mas quando ela diz isso, ainda não é literatura, ela fala, é muito feminino. E aí ela também analisa homens e fala, é muito masculino. E aí ela vai por uma perspectiva que diz, ela não usa essas palavras, mas eu estou começando a usar, de uma androgenia necessária para o autor. Então ela analisa Shakespeare falando, veja como ele é feminino e masculino. Como é necessário que no autor exista uma sensibilidade para o mundo que faça com que ele se abra para além da sua caixinha de gênero. Também não são as palavras dela, mas é o conteúdo como ela apresenta. E eu penso por aí, né, para fazer poesia, para fazer arte, e eu penso a psicanálise como uma possibilidade artística, então para se colocar no mundo com esse olhar, é preciso ter uma abertura que questione os papéis pré-estabelecidos de gênero. E, bom, e aí quando eu li isso, no primeiro momento, eu me vi me deparando com Freud e toda a forma como ele elabora a própria teoria. Porque a Virginia Woolf, ela diz que é característico da mulher ser sujeito e objeto da própria escrita. Porque ela vai ver que as mulheres foram entrando no universo literário pelos diários, pela escrita de si mesma, que esse foi o caminho que as primeiras autoras foram abrindo até que a gente chegasse com ficções, enfim, com a densidade que a própria Virginia Woolf é bastante pioneira. Mas esse foi o caminho aberto, os diários, a escrita de si mesma. Justamente pelo confinamento da mulher à sua própria intimidade.
Então ela questionaria o que hoje muitas vezes se chama de literatura feminina. Aqui no Brasil muitas vezes houve esse esforço de colocar a Clarice como uma escritora feminina. Eu pessoalmente penso como uma escritora andrógina, fazendo essa brincadeira. E aí eu vejo em Freud esse movimento, e eu pego o principal exemplo na interpretação dos sonhos, quando ele analisa os próprios sonhos. Não só analisa de pacientes, analisa de colegas, de amigos, mas ele analisa 47 sonhos dele mesmo. E o principal sonho, que até cansa durante o livro de tanto que aparece, é um sonho dele, a injeção de Irma. E nesse sonho, ele acaba confessando para lançar a psicanálise, inseguranças enquanto homem, inseguranças enquanto médico. Eu acho isso muito potente. E é evidente que tem muitos limites na perspectiva do Freud em relação ao mundo e às mulheres, mas essa coragem de colocar a própria vida para criar uma ciência é um aspecto muito feminino. Mas, ao mesmo tempo, o universo da razão, por muito tempo na história, também era um universo dos homens. Então, ele faz essa junção. Na própria criação do conceito de complexo de Édipo, como ele faz escrevendo ao Fliss, confessando que ele sentia aquilo quando ele está acompanhando o processo de adoecimento e morte do pai. Ele vai ao teatro, assiste uma apresentação da tragédia do Édipo e sai correndo sensibilizado e falando, entendi o mundo. E ele estava entendendo a si. Então eu vejo essa relação. Quando teve o convite pro encontro, me veio essa associação também com Lacan, pela perspectiva da oralidade, porque também a Virginia Woolf vai dizer já que as mulheres eram tão excluídas da escrita, muito do que elas transmitiam se dava de maneira oral. Então, as mulheres narravam histórias, as mulheres contavam do mundo, mas de maneira oral. E que haveria uma possibilidade poética também nisso. E, de fato, como você destacou, né, a obra do Lacan ela é majoritariamente oral. E eu disse que a Roudinesco chega a dizer que ele tinha uma inibição com a escrita. E aí eu levantei essa pergunta na mesma articulação que eu pergunto com o Freud. Se o Freud... se a gente pode se abrir para pensar o Freud como autor feminino e masculino por colocar a própria vida como objeto da sua pesquisa, então ser sujeito e objeto da própria escrita. E se o Lacan, por essa prioridade oral na forma de transmitir, se isso também não é um aspecto feminino, alguém que usa da oralidade para sustentar uma apresentação do mundo, para sustentar uma criação. Ele cria falando alto, cria falando ao outro, e não só sistematizando num processo de escrita, que é o que ele menos fez e fez também, também com densidade, mas não foi a forma prioritária. E aí, então, eu me abri para essa pergunta. Será que esse autor também não é um autor feminino e masculino? O que a gente pode dizer do Chico Buarque na música, né? Exato. Que ninguém acho que escreve melhor sobre a alma feminina do que ele, né? E agora me ocorreu trazer aqui a Helena Ferrante, que virou aí a queridinha dos psicanalistas. Não sei se você conhece a obra, se você leu. Se você leu, você poderia falar um pouquinho dessa escrita? Então, eu não li. Então, eu conheço que está circulando bastante e estou com bastante interesse para ler, mas eu ainda não li. Então, eu não conseguiria muito falar da obra dela. Mas tudo bem, então sigamos. Bom, vamos mudar um pouquinho o foco. Os discursos hoje postos na Polis influenciam na escolha do analista? O que você pensa sobre isso? Levando-se em conta as questões raciais, os movimentos LGBTs e feministas, o lugar de fala, as posições políticas. E você acha que haveria uma relação de poder na clínica? Você trouxe isso também naquele nosso encontro. Bom, primeiro, partindo da última pergunta, né? Eu acho que sim, existe uma relação de poder na clínica. Existe porque o analisante que se dirige à clínica supõe um saber do analista. E a gente tem já uma vasta literatura que reconhece
no nosso mundo uma relação entre saber e poder. Então, o próprio Foucault fala bastante disso na clínica, dessas relações de poder e dessa relação saber-poder. Então, sim, eu vejo que existe uma relação de poder a qual o analista, na sua perspectiva ética, deve recusar. Então, esse patrimônio a gente também tem de conversa, de acúmulo de produções teórico-clínicas, né? O analista recusa esse lugar de poder no qual o analisante o coloca. O que eu me atento é na perspectiva inconsciente dessa própria relação de poder. Então, o analista, ele faz sua própria análise justamente para ter condições de recusar esse lugar de poder. Mas a gente também, enquanto analisante, né, porque eu trabalho como analista e também sou uma analisante, então, como analisante, vejo que as questões que eu trabalho são as questões que eu sou capaz de formular. Sim. E talvez para a vida toda, enfim, as questões vão aparecendo e vão sendo trabalhadas. Mas, se o analista se constrói uma vida separada das questões do próprio tempo, como vai formular essas questões para sua própria análise? Então, eu, por exemplo, sou uma mulher branca. Se eu não levar para minha própria análise a questão da branquitude, a relação com a negritude, como é que eu vou trabalhar isso para, na minha clínica, escutar o sofrimento de uma pessoa negra que tem algum sofrimento vinculado à questão racial? O mesmo vale para homens, o mesmo vale para todo mundo que tem uma experiência de vida que é marcada por um lugar de poder nesse mundo. Então, nesse sentido que eu penso, é preciso que a gente seja... eu falo que é uma perspectiva ética, que a gente seja tomado pelas questões do nosso tempo, para que a gente trabalhe essas questões na nossa própria análise e para que, assim, de fato, a gente sustente essa recusa do lugar de poder na clínica. E aí, isso eu também, como você coloca na pergunta, eu acho que se relaciona com esse fenômeno contemporâneo da demanda de analistas que poderiam oferecer uma escuta mais segura, assim é nomeado, né? Então, mulheres que querem ser analisadas por mulheres, negros e negras querendo ser analisados por negros e negros, LGBTs, etc. Todo esse fenômeno a gente vê. E eu acho que é um tema complexo, para o qual eu não vejo uma resposta única, mas eu acho muito importante a gente se abrir para pensar e se permitir ser sensibilizado por esse tema. Então, por um lado, é verdade que existe um risco de criarmos um conjunto de relações pautadas por identificações narcísicas, né? Então, para sair dessa relação com as identidades de gênero, raciais, etc. Mas eu lembro uma vez de uma colega que disse que uma mulher mãe foi procurá-la como analista e disse: mas você é mãe? Porque só uma mãe pode me entender. Só a mãe vai entender o que eu vivo. Isso não é verdade? Sim. Porque nós nos dispomos a escutar a alteridade, justamente. E a gente ouve inconsciente, né? Exatamente. E a realidade psíquica é mais complexa do que o concreto da experiência de vida. Bom, então, esse é um risco que se corre com esse movimento, da gente fortalecer identificações narcísicas. Mas eu acho um problema olhar só por aí. Porque do outro lado, que existe também experiências de vida marcadas por violências. Pode ser a radicalização da violência de uma mulher que sofre violência doméstica, pode ser porque, bom, a realidade é que existe feminicídio, a realidade é que existe genocídio do povo negro, a realidade é que isso existe. E se a gente não levar isso em conta, o analista pode, ao receber um analisante, reproduzir preconceitos. Se ele não consegue escutar uma dimensão de sofrimento daquele sujeito que é atravessado pela sua experiência de vida, que está inserida no mundo onde essas opressões existem,
o analista pode reproduzir preconceitos e o grande risco é de uma realidade de abuso de poder. Sim. E aí eu coloco na história da psicanálise, temos muitos exemplos, né? Mas eu pego 2 pra gente pensar esse fenômeno. Bom, é o próprio embate Freud e Ferenczi na passagem da teoria da sedução para a teoria da fantasia. Quando Freud faz esse movimento, ele cria a psicanálise, então é muita coisa, né? A primeira hipótese etiológica dele para a histeria era que teria ocorrido alguma experiência de abuso sexual na infância. Mas depois ele percebe que isso não necessariamente teria que ter ocorrido, poderia ter sido uma fantasia justamente porque o Freud vai criar, então todos nós atravessamos o complexo de Édipo, então todos nós desejamos essa experiência sexual na infância. E aí ele passa toda a técnica analítica para escuta da realidade psíquica, e não mais da realidade. Então essa é a grande revolução que o Freud faz e cria a psicanálise. Aí o Ferenczi, 30 anos depois, vai apresentar para o conjunto de psicanalistas dizendo que, na experiência clínica dele, ele observa que ocorre, sim, abuso sexual na infância. E ocorre demais, e acontece muito. Mas o Ferenczi fala isso não para negar a teoria da fantasia. Ele fala isso para abrir a escuta dos analistas para essa realidade. Ele não propõe que a gente pare de trabalhar com a realidade psíquica. Mas ele fala, gente, isso acontece. E, bom, hoje em dia a gente vê movimentos na internet como o hashtag Meu Primeiro Assédio, que eles são a abertura de, gente, todas as mulheres viveram isso. Sim. É assustador. Então, e o Ferenczi, quando fez essa apresentação no Confusão de Línguas entre Crianças e Adulto, ele foi muito atacado no circuito psicanalítico, muito atacado. Então, esse é um momento da história da psicanálise que eu penso ser interessante para a gente pensar a necessidade da gente ser sensível a essas demandas, que elas expressam experiências de violência que acontecem. E a outra coisa que eu levei para o encontro também é que o próprio Freud, sem levantar esses questionamentos, evidentemente, pelo seu momento histórico, mas o próprio Freud, ele fez na sua trajetória clínica um encaminhamento de uma analisante para passar a ser atendida por uma mulher. No caso da jovem homossexual, ele atende ela por um tempo e depois ele percebe o caso dela, pela história de vida dela e a relação dela com os homens, na qual ela criou uma repulsa, é um caso no qual não pode ser estabelecida uma transferência com um homem. Então, o caso dela vai se desdobrar, vai desenvolver se ela for analisada por uma mulher. E aí ele recomenda isso para a família que estava cuidando do tratamento dela. Então, Freud também observou questões de gênero na clínica. Naquela época já. De maneira pragmática, sem teorizar sobre isso, mas fez esse movimento. Então, é uma possibilidade, a gente tem que ser sensível a isso, na escuta singular do caso. E os analisantes, quando buscam análise, e nisso eu também me incluo, somos livres para buscar quem a gente quiser. Né? Então, nessa parte, que o analisante busque quem quer. É nós, enquanto analistas, que devemos problematizar essa questão. Bom, continuando um pouquinho nesse assunto, avançando um pouco mais. Você acha que esses movimentos que a gente citou têm a contribuir para a teoria e para a clínica psicanalítica? E a psicanálise, ela pode ser feminista? Eu acho que tem muito a contribuir a clínica psicanalítica. Justamente, bom, o próprio trabalho que eu gosto de fazer, né, da articulação Simone de Beauvoir e Freud. Quando, no Segundo Sexo, a Simone descreve o primeiro tomo é a experiência vivida. Desculpe, o segundo. Mas nesse livro ela descreve a experiência vivida da mulher. E aí, quando ela descreve
concretamente, a experiência de vida da menina, desde a gestação, da bebê, dela com 2, 3 anos, dela crescendo, dela, enfim, até se tornar uma adolescente. Aí ela vai criando novos capítulos. Mas esse primeiro capítulo do segundo sexo, do volume da experiência vivida, que chama Infância, ele é muito rico para pensar estudos da psicanálise. Então, quando a gente constrói um diálogo, né, desse capítulo com textos do Freud que perguntam sobre a experiência e a constituição da mulher. E a experiência da menina e do menino, a diferença dessa experiência. Então, quando o Freud fala algumas consequências psíquicas das diferenças anatômicas entre os sexos, é um texto que é considerado bastante problemático, mas é um texto que ele se abre para perguntar. Ele estava assim, gente, tem diferença psíquica entre homem e mulher? Essa pergunta é muito interessante. Ele tá falando, tem diferença. E ele, por não conseguir responder de onde vem, vai chegar na formulação anatomia ou destino. Então, das diferenças anatômicas. Mas ele não encerra aí, nessa perspectiva da anatomia como destino. Ele justamente fala, existe uma diferença. Então, o que ele está dizendo? Que a diferença, a leitura que eu proponho desse texto, que a diferença de vida do homem e da mulher, ela gera inscrições psíquicas. E aí a Simone descreve como isso se dá. Ela vai falando, a bebezinha é menos desejada, o nascimento dela é uma frustração para a família, o menininho, desde pequeno, a família brinca com o pipi dele, fica elogiando, fica rindo, ensina a pôr a mão. A menina é proibida, é escondido, tira a mão, não faça isso, enfim, se esconda, fecha a perna. Então ela vai dizendo que a vida social gera uma valorização do pênis. Ela vai dizer isso. E o Freud vai trabalhar com isso, com a relação como um menino se sente fortalecido pelo pênis e como a menina se sente castrada pela ausência de pênis. E como o menino passa a ter medo. Ela diz, então ela contribui ao Freud dizendo minuciosamente da experiência da menina e da experiência do menino, de como são diferentes. Esse é um exemplo de contribuição possível, daquilo que o Freud não via, uma autora viu. Isso de outro tempo, né? No nosso tempo de hoje, é evidente que tem muito que a gente não vê. Tem muito do que acontece que é preciso que os analisantes digam pra gente aprender e ao mesmo tempo é preciso que a gente tenha condições de escutar. E aí eu penso que os movimentos sociais em geral que circulam esse tema, eles sim ajudam a gente a se desensurdecer, que a gente perceba realidades que pode ser tão diferente da nossa que a gente não consiga se abrir para ela. Então eu acho que eles contribuem com aquilo que a gente tem como lacuna. Mesmo isso que eu estava dizendo, né, da própria Simone e do Freud, na psicanálise isso se fez, né? O Lacan depois vai escutar as feministas. Sim. Então, já vai propor um movimento de desdobramento disso. Então, inevitavelmente, eu digo que é uma articulação possível e necessária. Bom, agora passando um pouquinho para a nossa época. Na sua opinião, homem tem lugar no feminismo? Um homem pode ser feminista? Para Simone de Beauvoir, o único homem feminista é aquele que enxerga a mulher como sujeito. Bom, eu acho que não só o homem pode ser feminista, como o homem deve ser feminista. Bom, eu vejo o feminismo como uma resposta a uma experiência. Eu vejo o feminismo como uma resposta a uma experiência concreta, que é a vida marcada pela desigualdade entre homens e mulheres. E, nesse sentido, o machismo, que é essa abordagem de maneira diferente pelo simples fato de ser mulher, e
infelizmente, não é apenas uma maneira diferente, é uma maneira desigual, é uma maneira opressora, eu vejo o machismo como uma ideologia dominante, é uma ideia que domina nossa subjetividade, sejamos homens ou mulheres, em qualquer lugar do mundo. Evidentemente que com diferenças, pelas culturas e pelas experiências singulares de cada um de nós. Mas sim, então o machismo atravessa todos nós. Sendo assim, eu vejo que todos nós estamos convocados a repensar essas ideias que são inseridas na nossa veia desde o nosso nascimento. Essas ideias que são pré-estabelecidas sobre a realidade que nos impede de ver a própria realidade. Ou seja, uma ideia de que um homem é superior à mulher faz com que eu não veja a realidade, que não é essa. O homem é diferente da mulher, não é superior à mulher. Então, o próprio homem é aprisionado por esse lugar, porque o machismo ele propõe modalidades de vida pré-estabelecidas. Os homens devem ser viris, os homens devem ser conquistadores, homem não chora, homem não sofre, e mulheres devem ser sensíveis, mulheres devem ser cuidadoras, mulheres não têm direito ao mesmo salário que homens, etc. Tudo isso da vida concreta, como se dá. Então, as mulheres são aprisionadas em um papel de gênero, mas também os homens são. Também os homens são convocados a experiências das quais eles não querem e também podem não querer, né? Evidente. E são empobrecidos nos seus recursos psíquicos para lidar com a realidade de tamanha convocação a esse papel viril. Então, esse debate da masculinidade tóxica também vem sendo feito, o que é muito interessante. E ele revela que os homens, ao se proporem a ser feministas, eles não estão lutando só porque são bonzinhos e estão querendo abrir espaço para as mulheres. Não, estão lutando por si mesmo também. É uma mudança do mundo. Não é uma mudança só da vida das mulheres, só da vida dos homens. É simplesmente para que não hajam mais esses papéis sexuais pré-estabelecidos. Mulheres vestem rosa e homens vestem azul, né? Que, né, pergunta que sempre volta e sempre retorna, né? Em que medida você acha que os discursos misóginos também afetam a escuta do analista e a produção teórica? Como a psicanálise pode contribuir enquanto dispositivo político a partir do 1 a 1 na clínica, principalmente tendo em vista todo o momento político que a gente anda vivendo, né? Todas essas falas que a gente escuta dos ministros, né? Uma interferência enorme do Estado querendo legislar essas coisas, né? Como é que você vê esse movimento? Bom, eu gosto muito de uma passagem da Juliette Mitchell naquele livro Feminismo e Psicanálise, inaugural nessa perspectiva também. Tem um momento onde ela diz que a psicanálise não é um programa para o mundo, ela não é um prognóstico de como as relações devem ser, mas ela é antes uma ferramenta de análise indispensável para se investigar uma sociedade patriarcal. Então ela fala, da psicanálise não é o prognóstico, não é o programa para uma sociedade patriarcal, mas é antes uma ferramenta de análise para uma sociedade patriarcal. Sendo muito convocado, né, a falar sobre esses movimentos contemporâneos, né? Exatamente. E ela justamente vai dizer dessa dimensão inconsciente da transmissão das relações de poder. Então, como eu dizia, é menos consciente, não se cria uma lei que fale, sejamos racistas. Não tem um pai que fala, filho, negro é ruim e você não pode gostar de negro. Infelizmente tem, mas não é esse o cenário hegemônico. Se transmite de uma maneira muito mais inconsciente. Se transmite falando para mudar de lado na calçada quando aparece uma pessoa negra, se transmite não falando sobre a história da África, a história do povo negro, se transmite tendo medo de manifestações religiosas da cultura afro-brasileira. Então, se transmite de maneira
muito menos pensada. E o mesmo vale para o machismo, o mesmo vale para tudo aquilo que tem tanta força no mundo e a gente pensa pouco. Tudo aquilo que a gente trata como natural, mas é historicamente construído. E nesse sentido, para aquilo que não tem palavra no universo da razão, a psicanálise é um dispositivo muito potente de escuta dessa transmissão inconsciente. E aí, como eu dizia anteriormente, a gente pode desperdiçar essa ferramenta se nós mesmos, enquanto analistas, não também nos abrirmos para a escuta desses movimentos. Então, sim, pode haver misoginia dentro de um psicanalista, pode haver misoginia na escuta clínica. A gente escuta muitos casos de, por exemplo, não reconhecimento de um estupro, quando uma mulher leva para a clínica e o analista não reconhece isso. E aí é uma dupla violência. Que psicanaliticamente a gente também sabe que é o que mais dói. É a segunda cena. Então, eu vejo que sim, a gente necessariamente está convocado a escutar esses movimentos e ao mesmo tempo a gente tem o que oferecer, né? E aí eu lembrei que eu não tinha respondido a pergunta porque me lembrei agora, do psicanalista pode ser feminista. Eu falei do homem pode ser feminista, né? E aí é nesse sentido que eu também digo que sim, faço a ressalva da contradição que existe do feminismo enquanto movimento social e do psicanalista enquanto aquele que se propõe a sustentar a ética do desejo na sua singularidade. Então, a gente se propõe a não construir grupos de identificação alienante. E é evidente que todos os grupos são atravessados por isso. Justamente pela demanda de amor. Então, no marco dessa contradição, eu penso que a gente tem que começar a ter coragem de sujar as mãos. O analista não é puro, o analista, a gente corre o risco de muitas vezes substituir o papel dos padres. A questão do analista neutro, né? O analista que não faz greve, todas essas questões que a gente se vê envolvidas aí atualmente. Né? Exatamente. Então, quando eu faço essa brincadeira de comparação com os padres, porque os padres eram, por muito tempo, aqueles para quem se dirigia a fala nos confessionários, e os padres diziam que deveriam sustentar um semblante para serem confiáveis. Então, sustentavam, não casa, não transa, não peca e etc. E, bom, parece que a gente quer ser padre, a gente quer, né? Não vou me posicionar, vou ficar aqui sem ser parte do mundo, vou ficar aqui nesse lugar externo, só ouvindo, só que daí a gente vai deixar de ouvir, é isso que eu digo. Então, se a gente não for tomado pelas relações que existem no mundo, e como você bem disse, nós vivemos um tempo de crise, nós vivemos um tempo onde tá categórico que quem não se posiciona deixa o mais fraco apanhar. A gente tá vendo uma briga de desiguais. E a gente passar reto e não se propor a ser parte desse movimento, desse mundo, dessa crise no qual a gente vive, é a gente deixar alguém desprotegido apanhando de um valentão. Então, é um momento onde não dá mais para não se posicionar. E nós estamos inseridos no mundo e nós vamos ser contraditórios. Bom, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho, né, do grupo de estudos de trabalho em psicanálise e feminismo, do qual você faz parte, né? Vocês fizeram um ciclo no Instituto Gerar, né, a convite da Vera Conelli, que é super aberta a essas propostas, né? Acho que vocês vão dar um curso agora em agosto, né? Queria aproveitar. E aí você convida as pessoas, e eu sei que parece ter um livro por aí, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho de vocês. Ah, que legal. É um ótimo jeito de finalizar mesmo. Porque esse é um grupo muito caro para mim e muito fundamental para tudo isso que eu estou dizendo, né? Bom, o nosso grupo, o Grupo de Estudos e Trabalho em Psicanálise e Feminismo, é um grupo composto por 7 mulheres psicanalistas que
ele surgiu a partir de um encontro onde a gente se reuniu para pensar. O que é ser mulher psicanalista? Éramos todas jovens, iniciando seus estudos, seus trabalhos. E ao pensar a nossa própria vida como mulher, a nossa própria vida como analista, a gente interrogou o universo da psicanálise. A gente foi interrogar a teoria, Freud, Lacan, a gente foi interrogar as instituições, a gente foi interrogar a clínica, as relações, e a gente traçou um percurso de estudo e de divulgação dos estudos que a gente faz. O primeiro momento em que a gente fez um convite a pessoas que não fossem do nosso grupo para uma roda de conversa foi justamente quando veio à tona várias denúncias de estupro coletivo. A gente ficou tão impactada com aquilo e falou, gente, os psicanalistas precisam pensar esse tema. E a gente não via isso sendo discutido em nenhum lugar. Depois até acabou aparecendo e a gente acha muito bom e importante que esse assunto comece a ser debatido. Mas naquele momento a gente não viu. E então a gente chamou uma primeira roda de conversa para falar, gente, esse silêncio é ensurdecedor. Então vamos conversar sobre isso. E eu penso que é um tema para o qual a psicanálise tem a oferecer. É a sexualidade. Então a gente começou a fazer essa roda de conversa, começamos a fazer o estudo articulava Simone de Beauvoir e Freud. E depois de um tempo, justamente, a gente fez uma roda de conversa que a Vera convidou para ser no Gerar, onde a gente convocou os analistas a pensarem o chamado à greve geral do 8 de março. Isso eu acho que em 2017. Na época, quando vocês começaram a fazer esses convites, houve resistência em falar sobre o tema? Como é que isso foi recebido? Sim. A gente convidava também dentro do que a gente era capaz de atingir, né? Então a gente fazia evento no Facebook, convidava nos nossos círculos. Nas pessoas mais imediatas, não houve resistência, pelo contrário, houve muito interesse. É um tema ainda que causa interesse e já era um tema que causava muito interesse. Mas, sim, principalmente quando a gente passou para a discussão de, como os psicanalistas vão se posicionar com esse chamado da Greve Geral Internacional de Mulheres, do 8 de março de 2017, se eu não me engano. E aí houve resistência, que é um tema que foi recuperado agora, quando a gente também chamou essa discussão para a Greve Geral Nacional, do 14 de junho. Essa pergunta é difícil de ser respondida, né? Psicanalista faz greve? Que também dialoga com o que a gente estava conversando agora, do psicanalista pode ser feminista. Então, nesse sentido, sim. E aí, quando a gente fez essa roda de conversa, que a Vera sugeriu para ser no Gerar, ela também convidou a gente, então, para fazer esse ciclo Misoginia na Psicanálise, que a gente convidou diversos psicanalistas. Acabou sendo interessante que foram mesas só de mulheres psicanalistas, foram 4 mesas, que a gente convidou essas mulheres para pensarem esse tema, misoginia na psicanálise. E a gente fez recortes sobre a história da psicanálise, a questão do falo, a relação psicanálise e feminismo, a questão da histeria. A gente foi fazendo esses recortes. Mas muitas vezes nas mesas se perguntava, parte do público perguntava, mas e vocês veem a misoginia? Vocês veem nas instituições isso? Vocês veem entre os psicanalistas? E sim, parece que há resistência a pensar quando vai descendo a terra. Muitas vezes se pensa, não, a psicanálise não é misógina, existem psicanalistas misóginos. E aí eu me pergunto, sim, mas também não, porque qual a responsabilidade da psicanálise no caso de psicanalistas misóginos? Eu acho que é uma pergunta que precisa ser feita. E então a gente fez esse ciclo, e desse ciclo a gente está construindo um livro, de fato, com esse tema, misoginia na psicanálise, que é para
aquilo que foi transmitido oralmente passe para uma dimensão escrita, de modo a proporcionar outro tempo do pensamento desse tema. Esses vídeos, eles estão gravados, né? Estão no YouTube, né? Para quem quiser ver. Exatamente, estão no YouTube, estão no site do Instituto Gerar, mas é passar de um registro para o outro para proporcionar uma outra forma de reflexão do tema. Porque a escuta nos comove em uma dimensão e a leitura nos comove em outra. Então, é nessa perspectiva que a gente propõe transformar em livro e estamos trabalhando nele, tá para sair. E aí também, como você disse, a gente está organizando um curso que vai acontecer no Instituto Gerar também, em 4 sextas-feiras, em agosto e setembro. E é um curso onde a gente vai apresentar nossa articulação entre Freud e Simone de Beauvoir. A gente vai desdobrar um pouco desse estudo que a gente fez. Então, enfim, o nosso grupo é um grupo, eu gosto de pensar ele como teórico clínico político, que a gente pensa essas 3 dimensões e a gente se propõe a atuar no mundo a partir desse lugar, enquanto feministas, enquanto psicanalistas, causando estranhamentos nesses 2 universos e convidando os analistas a conversar sobre esse tema. Então, é isso. Tem previsão já para o lançamento do livro? Na verdade, ainda não. A gente está finalizando ele para agosto, setembro, mais ou menos. Mas, bom, a gente divulga os nossos trabalhos na nossa página no Facebook e do Instagram, que é Grupo de Estudos e Trabalho em Psicanálise e Feminismo. Então, a gente vai divulgar por lá quando tiver a previsão. Tô louca para lê-lo, porque eu assisti o primeiro tempo, que foram as falas, né? Foi realmente um ciclo bem bacana que vocês construíram, e agora tô louca para ler, até porque tem um outro trabalho aí, né? De quem falou, que é o trabalho agora da autoria, né? Dá para incluir aí uma nova pesquisa, né? É um outro tempo mesmo. Bom, queria te agradecer muito, eu adorei e queria te convidar já para a gente seguir conversando aí futuramente, tá bom? Muito obrigada. Patrícia, eu queria muito te agradecer também, queria parabenizar os projetos, o Diálogos Lacaniano e agora transformar em podcast, de fato possibilitar espaços de conversa e diálogo, articulações com campos variados é também uma militância, né? Então te parabenizo e te agradeço, estou com certeza disposta, disponível para a gente seguir conversando.